Mais uma resolução da questão desafio. E a questão de hoje é da banca IBAN, uma banca bem conhecida, principalmente no sudeste do país, e que vem fazendo concursos aqui na região de Pernambuco, principalmente. E a banca IBAN, ela tem como uma característica que a diferencia de várias bancas, que ela trabalha com 4 alternativas. A maior parte dos concursos da banca IBAN são concursos que têm apenas 4 alternativas. Isso muda bastante, porque a técnica de resolução é outra, a quantidade de opções a serem analisadas também interfere na hora da resolução, certo? Então, o primeiro ponto é esse, e é uma banca que traz questões bem objetivas. Percebam que essa questão aqui de ortografia é uma questão que a banca já pede para que você assinale qual a lista de palavras que contém só a escrita correta. Em todas as palavras temos a escrita correta. Então, bem objetiva, uma questão aqui padrão do conteúdo de ortografia, certo? Antes de iniciarmos propriamente a resolução, eu vou esclarecer para vocês que há 2 formas de cobrança de questões de ortografia. A primeira é dessa forma que vocês estão vendo. Tem a escrita de uma palavra e aí você vai analisar se ela está correta ou não. Então, geralmente, são dúvidas quanto ao uso do X ou do CH, do J ou do G, do S ou do SS, do C cedilha, do S ou do Z. São as dúvidas mais comuns. E aí, essas dúvidas surgem porque são letras que podem aparecer com o mesmo som, com o mesmo fonema. Então, olha só, a fonética já ajudando na ortografia. Então, um conteúdo relacionado ao outro. Então, pode ver aí, ó, o E e o I, na primeira questão, eminente e iminente, enxergar com CH ou com X, exceção com C cedilha ou com 2 S's, anseio com S ou com C, também tem um com acento agudo. Então, a maior parte das questões de ortografia desse primeiro tópico, que é quanto à escrita correta propriamente dita, vai versar sobre isso. CHX, JG, SS, C cedilha, ou um S só, SZ, EI, O ou a letra U. Então, são essas dúvidas as mais recorrentes. Uma segunda forma da banca cobrar questões de ortografia são com palavras que possuem mais de uma escrita, igual a palavra seção, pode ser com C no início ou com S, com C cedilha no meio ou com 2 S's, a palavra mal com U ou mal com L, mas sem I e mais com I. Então, são palavras que possuem escrita com uma letra diferente, mas que em qualquer uma das 2 ou 3 formas ou mais, há uma palavra correspondente à escrita correta. Isto é, seção com C cedilha, no meio existe. Seção com 2 S existe. Então, o que é que vai te ajudar a resolver questões desse tipo? É o contexto. Você vai ter que olhar o contexto. Se no contexto estiver indicando que o uso é daquele significado de seção com C cedilha, você vai marcar como correto. Se for seção com 2 S, você vai marcar a alternativa que tem seção com 2 S. Então, nesse tipo de questão que temos aqui em tela, o contexto não é tão relevante, certo? Exceto por um detalhe que eu vou explicar já. Já nesse outro ponto da ortografia, que são palavras que possuem mais de uma escrita correta, mal com U, mal com L, seção, porque, junto, separado, com acento. Nesses casos, nós temos outra forma de abordagem, por quê? Qualquer uma dessas escritas pode estar correta, a depender do contexto. Então, o contexto seria essencial. Nesse nosso caso, ele não é tão determinante, porque só possui uma forma de escrita. E aí você vai olhar se aquela escrita é a correta, independente do contexto. Já tem outras palavras que o contexto é que vai dizer qual é a escrita mais adequada. Então, vamos lá. Assinala a alternativa em que todas as palavras estão escritas corretamente. Então, o primeiro ponto
que eu sempre gosto de destacar para vocês. Ó, corretamente. Já façam esse destaque para o cérebro de vocês ficar direcionado para todas as palavras que estejam corretas. Então, vai buscar a lista de 4 palavras que não possuem qualquer erro, certo? Se tiver um erro, você já elimina a alternativa, certo? Então, há algumas formas de se resolver questões desse tipo. Então, prestem atenção. Ó. Preste atenção que esse é um momento de técnica de resolução. Quando temos uma questão em que nas alternativas temos listas de palavras e você tem que marcar a alternativa com todas as palavras corretas, o que é que você pode fazer? Uma técnica de resolução é você procurar onde contém erro. Por quê? Porque você ganha tempo. Se você começar a achar um erro em uma palavra, aquela alternativa toda já é eliminada, porque não tem como todas as palavras daquele item estarem corretas. Então, é uma técnica muito boa, porque ao invés de você sair analisando palavra por palavra, você faz uma análise geral para procurar algum erro. Se bater o olho e encontrou um erro, você já elimina aquela alternativa. Para essa questão, essa técnica poderia ajudar bastante. E outra técnica seria o seguinte: como vocês podem perceber, temos 4 tipos de palavras. Ó. Primeira coluna, com um tipo, segunda, terceira e quarta. Você vai olhar esses 4 tipos de palavras e vai começar a analisar qual dessas palavras você tem um maior conhecimento, você conseguiu observar com certeza qual é a escrita correta dela. Então, aqui tem eminente, enxergar, exceção e anseio. Qual dessas 4 palavras você está mais confortável, você possui mais conhecimento para analisar a escrita correta dela? Então, esse seria um segundo caminho. Vou fazer o seguinte, eu vou começar analisando pela primeira técnica e depois vou mostrar a vocês a análise na segunda técnica, certo? Então, na primeira técnica, ó, você vai olhar aqui e vai dizer o seguinte, vai procurar onde tem algum erro. E tem erros que já, quando você bate o olho, você consegue identificar. Igual enxergar, ó, enxerga com CH e nem tem R no final, ó, enxerga. O CH é o principal erro. Então, você já achou um erro. Se você achou um erro em uma das palavras, a alternativa por completa está errada. Por quê? Porque todas as palavras, ó, todas palavras precisam estar corretas, escritas corretamente. Se uma está errada, o item todo está errado. Vamos de novo bater o olho aqui. Eita, professor, agora o bicho pegou. Eu não estou encontrando mais qual seria o erro. Eu estou em dúvida aqui. Pronto. Se você não conseguir já batendo o olho identificar qual é o erro, aí você pode ir para a segunda técnica também, que seria o seguinte: você vai olhar se a palavra eminente ou iminente, enxergar, exceção, anseio, é a palavra que você tem o maior conhecimento para a análise partir dela. Enxergar não precisa, porque as 3 alternativas que restaram são iguais quanto à palavra enxergar. Então, você já sabe que enxergar é com X e um R no final, é enxergar, no infinitivo. Beleza. Então, tem 3 palavras aqui para que você faça análise. Eminente, exceção ou anseio. Uma das 3 você tem que começar. Vamos começar pela palavra anseio. Ó. Temos a palavra anseio com S em todas. Qual é a diferença aqui? Ó? A diferença é que na letra A, anseio está com acento agudo. E nas demais palavras, não. Anseio, olha, anseio. A gente pronuncia anseio. O timbre é fechado, não é anseio. Se esse acento agudo fosse verdadeiro, a pronúncia seria anseio. E não é, é anseio. Então, a palavra anseio não possui acento, certo? Porque tem um timbre fechado, ó, anseio, não é anseio. Então, dito isso, nós já podemos eliminar a letra A, porque
achamos mais um erro. Já elimina toda a alternativa. Então, ficamos entre B e C. E aí, exceção com 2 S ou com C cedilha, iminente e eminente. Vamos lá. Aqui, pessoal, se você for analisar qual é a correta, iminente ou eminente, você não vai conseguir excluir nenhuma delas. Por quê? Porque as duas existem. Só teria como eliminar uma delas se tivesse um contexto e a aplicação dela em uma oração. Mas iminente é algo que está próximo a acontecer. O concurso está iminente. Significa a prova dele está próxima. E eminente com E é algo grandioso, algo elevado, certo? Então pensem, ó, uma dica para vocês. Eminente com E, lembre de elevado. E iminente com I, lembre de algo instantâneo, é algo que está próximo de acontecer, ó, nesse instante, instantâneo. Vocês nunca mais vão esquecer. Eminente com E, algo elevado. Iminente com I, algo instantâneo, que está próximo a acontecer. Então, as duas estão corretas. Essa dupla de palavras se encaixaria na segunda análise que eu falei, que precisaria de um contexto. Ah, professor, e como é que eu vou resolver? Você vai resolver pelas outras duas. Porque aqui não teria como eliminar nenhuma delas, porque as duas existem na língua portuguesa. Só o contexto é que poderia mostrar se o uso está inadequado ou não. Por exemplo, se tivesse o concurso será no próximo domingo, então ele é um concurso eminente. Aí estava errado. No contexto, o correto seria iminente, que é algo próximo. Lembre, instantâneo. Beleza? Então, esclarecido isso, nossa questão será resolvida pela palavra exceção. Ou a exceção é com 2 S ou com C cedilha. Aí aqui, essa palavra ela é muito traiçoeira, pessoal. Por quê? Porque a palavra excesso, é uma palavra escrita com excesso. É uma palavra escrita com 2 S's. Aí muita gente pensa que exceção é derivada de excesso, e não é. Percebam que exceção é derivado de exceto. Exceção. Ó. Exceção é derivado de exceto. O que é exceção? Algo que foge à regra. Então, vem derivado de exceto. Excesso é algo em grande quantidade, então não tem nada a ver com exceção. Logo, o gabarito é a letra C, onde possui exceção com C cedilha, porque é derivada de exceto, certo? Não é de excesso. Excesso não tem nada a ver com exceção. Então, muita gente pensa que exceção é com 2 S, é um erro por contaminação, por achar que é derivada de excesso. E não é, certo? Então, gabarito dessa questão é a letra C, ó, exceção com C cedilha. E o erro da letra B é exceção com 2 S, não existe nenhum significado, certo? Então, gabarito da questão, desafio da banca IBAN é letra C, eminente, enxergar e exceção com C cedilha.